Olá, tudo bem? Espero que você tenha tido uma ótima semana e que seu domingo já esteja sendo um ótimo domingo. Seja bem-vindo à capela, seja bem-vindo à nossa experiência online e obrigado por nos permitir entrar na sua casa e compartilhar contigo desse momento. Se você estiver aqui por Volta Redonda, seja morando aqui ou passeando, venha nos fazer uma visita. Eu prometo que nós vamos te fazer se sentir em casa. E se você não mora em Volta Redonda, eu espero que você encontre uma boa igreja, uma igreja saudável, onde você possa exercitar tudo isso e participar com outras pessoas. Se você tiver dificuldade em encontrar uma igreja saudável, mande uma mensagem para a gente, certamente. Eu espero poder conseguir te ajudar. Nós separamos uma mensagem especial para você, é a mensagem do nosso domingo, é a mesma mensagem que nós compartilhamos com a nossa igreja, é feita com muito carinho e eu espero que agregue valor para a sua vida, que edifique a sua família. Fique aí com a nossa mensagem e assim que a mensagem acabar, eu volto com alguns avisos para a gente se despedir, tá bom? Bom culto para você. Hoje nós vamos começar uma série. Aqui na capela a gente usa muito esse lance de séries. A ideia dessa série é falar sobre a igreja perfeita. A igreja perfeita. Tem muita gente que fala para mim assim, a igreja perfeita não existe. Aí eu respondo para eles assim, você já foi na capela? Se você for na capela, você vai ver que existe a igreja perfeita. A capela é a igreja perfeita, amém ou não? Amém. Mas, não é porque a igreja é feita de seres humanos. Claro, e nós vamos ser a igreja perfeita com seres humanos. Porque a igreja não é de anjo, anjo não precisa de igreja. Então, a gente está tentando aqui reproduzir a igreja perfeita. Nós vamos fazer uma viagem sobre o livro de Atos. É onde a gente encontra essa igreja de referência que a gente tanto quer imitar. Hoje nós vamos começar essa série no capítulo 6. A gente vai pular alguns capítulos, nós vamos começar no capítulo 6. Mas antes de você fazer a leitura do capítulo 6, você pode abrir aí e deixar aberto aí no seu colo. Nós vamos ler 7 versículos, do primeiro versículo ao 7º versículo. Mas antes, essa primeira mensagem, para quem gosta de anotar título, eu chamei essa mensagem de 7 homens e um destino. Tá ali já. 7 homens e um destino. Quem aqui já viu esse filme? Todo mundo aqui já viu? Filmaço, né? Então, como aqui a gente gosta de fazer umas referências meio estranhas, eu resolvi usar isso daqui. Mas por que 7 homens e um destino? Eu achei curiosíssimo o título desse filme. O número 7 é um número meio místico na Bíblia. Tem muita coisa com 7. São 7 dias de criação, embora Deus tenha criado o mundo em 6 dias, a gente acredita assim, porque está escrito ali, a gente não sabe se são 6 dias literais ou não, isso daí também não faz a menor diferença para nós, se foi milhões de anos ou se foi dias. Quem gosta de discutir isso, vem no sábado aí discutir com a Regilane, eles que se viram. Mas Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou, são 7 dias, o ciclo da criação. A Igreja Católica gosta de categorizar os pecados como os 7 pecados capitais. Alguém aqui já ouviu isso? Os 7 pecados capitais? A luxúria, a gula e por aí vai. Os crentes cometem o pecado da gula direto, ou povinho para cometer o pecado da gula. São 7 pecados, são 7 maravilhas do mundo. Não sei se você sabe, são 7 maravilhas do mundo. Sempre tem aquela piadinha chata que o cara fala assim, mas eu sou o 8º e tal. Ninguém ri dessas piadas mais. Mas são 7 maravilhas e por aí vai. 7 tem um monte de coisa. E aí eu resolvi usar os 7 homens e um destino. Por quê? Porque a história da igreja passa pela vida desses 7 homens. E são 7 homens que você talvez nunca ouviu falar. Eu podia ter colocado 12 homens e um segredo também, que é um filme maneiro, que eu acho que a maioria das pessoas viu. Mas nós vamos ficar com 7 homens e um destino. E aí, esses homens que estão aí em Atos, no capítulo 6, vou mostrar para vocês, talvez você tenha ouvido falar de um ou dois deles. Se você passar o olho aí por esses 7 primeiros versículos do capítulo 6, você vai encontrar o nome deles. Se a gente colocar aqui na tela, eu coloquei aqui a descrição perfeita deles, são exatamente esses daqui, esses homens aqui. Os 2 primeiros, tá aqui, Estevão e Filipe. São os 2 primeiros. Todo mundo aqui já ouviu falar de Estevão e Filipe? Todo mundo aqui já viu essa, né? Estevão e Filipe. O Denzel ficou com o Estevão, ficou maneiro, eu gostei do Denzel Washington sendo o Estevão. O Filipe, não sei, o cara ficou muito charmoso, o Filipe ali, mas tudo bem. Estevão e Filipe. E aí tem os outros 5 que talvez você nunca ouviu falar. Se alguém aqui já ouviu falar desses caras, você me fala. É o Nicanor, o Prócoro, o Parmenas, o Timão, o Pumba não veio nessa série, mas o Timão veio, e o Nicolau. São 7 homens e um destino. Esses outros 5, nenhum deles tem nada escrito na Bíblia. Nenhum deles. Todos eles desaparecem da história. Só que a história da igreja perfeita passa pela vida desses 7 homens. E é isso que a gente vai ver. No princípio aqui, ao longo dessa série, a gente vai ver várias coisas, mas hoje nós vamos falar brevemente desses 7 homens, dessas 7 vidas, e das 7 práticas que eles desenvolveram.
A prática ou a ortopraxia da igreja perfeita passa pela vida desses caras. Esses caras foram os caras que montaram, que criaram a igreja perfeita. Vamos ler o texto, orar brevemente, e aí a gente parte para as nossas resoluções. Atos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim, ó. Todo mundo achou aí? De boa? Vamos lá. Naqueles dias, grava bem essa leitura que eu vou fazer para você, porque eu vou voltar nessa leitura várias vezes. Então, hoje é importante que você perceba o que está escrito aí. Naqueles dias, ou seja, nos dias que a igreja começou, crescendo o número de quê? Grava bem. Crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, se queixaram dos judeus de fala hebraica, porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. A necessidade que a igreja tinha naquele tempo era a distribuição de alimento para as viúvas. As viúvas eram uma classe negligenciada, porque as mulheres não herdavam propriedade e as viúvas, ou seja, aquelas que perderam seus maridos, perdiam também o direito de propriedade. Como geralmente elas já eram de idade, elas não tinham mais força para trabalhar e não conseguiam ganhar o seu próprio sustento. Por isso a igreja assumiu o lugar do Estado quanto à necessidade e assistência social das viúvas. Essa era a necessidade deles. Hoje a nossa necessidade é diferente. Hoje a necessidade é cesta básica, é aluguel, é conta para pagar, é desemprego das pessoas, é a pandemia que assola todo mundo, é o aluguel da igreja, é a luz, por aí vai. São as necessidades que nós temos hoje como igreja. Aqui eram as viúvas. Aí, continuando, versículo 2. Por isso, os 12, os originais, dá um monte de filme, né? Os originais, os 12, por aí vai. Os 12, os primeiros apóstolos lá de Jesus, reuniram o quê? Olha que interessante. Os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo, ou não é plausível, ou não cabe, ou não faz sentido. É isso que essa expressão quer dizer. Não faz sentido nenhum a gente negligenciar o ministério da palavra para servir as mesas. Pode parecer que isso que está escrito aqui é uma arrogância, mas não é. Você vai ver já já quando a gente chegar nas práticas que eu quero mostrar para vocês. Mas é isso que eles dizem. Não faz sentido a gente negligenciar o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, ou 7 homens e um destino aí. O Denzel Washington, quer dizer, o Estevão, o Felipe, por aí vai. Escolham 7 homens dentre vocês com bom testemunho, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Nós passaremos essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a quem? Tal proposta agradou a todos. Veja que não existe votação em igreja. Igreja que tem votação não é igreja, é no máximo uma república parlamentar, sei lá. Igreja não tem votação, tem que agradar todo mundo. Ah, não agradou todo mundo. Ora e espera, é assim que funciona. Mas vamos lá. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Um convertido ao judaísmo, provavelmente proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, essa é a conclusão, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, e o número de discípulos, de novo, o número de discípulos em Jerusalém aumentava, e também era grande o número de sacerdotes que obedeciam à fé. A parte mais escandalizante desse texto é essa, os sacerdotes que passaram a obedecer à fé. Vamos orar, e aí a gente começa com algumas observações. Pai, obrigado pelo texto que nós lemos, pela nossa reunião, pela nossa comunhão. O meu pedido agora é que o Senhor limpe as nossas mentes, as nossas consciências, me ajude a comunicar aquilo que o Senhor deseja comunicar, que tudo possa corroborar e colaborar para a honra e glória do seu nome. Que isso seja edificante para a sua igreja e que nós possamos sair daqui um pouco mais parecidos com Jesus e menos parecidos com o diabo. Essa é a nossa oração, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Bom, 7 homens e um destino que causaram a formação da igreja perfeita. Aproveitando o barco do 7, eu quero mostrar para vocês 7 verdades ou 7 práticas da igreja perfeita. O nosso objetivo é nos tornarmos uma igreja perfeita. Amém? Quem está comigo? Amém ou não? Show. Nós queremos nos tornar uma igreja perfeita.
Nós queremos ser uma igreja perfeita, sem prepotência nenhuma. Então nós vamos copiar o que está escrito ali, e se Deus der graça, se Ele nos ajudar e o diabo não atrapalhar, a gente vai seguir fazendo o que a igreja deve fazer. A primeira verdade é a seguinte: a igreja perfeita é um centro de treinamento e não uma arena de espectadores. Antes de eu continuar, eu já vi que o povo olhou para a tela e falou assim: caraca, olha o tamanho da escopeta da mulher. Gente, isso aqui é um filme. Ninguém aqui está defendendo partido político, nem armamentista, nem nada disso, tá? É só cena de filme, só uma ilustração para você poder memorizar as coisas, beleza? Estamos combinados? Você vai ver várias cenas aí que pode ser que choquem as pessoas. Primeira verdade da igreja perfeita. A igreja perfeita é um centro de treinamento e não uma arena de espectadores. Nós estamos acostumados com uma igreja que foi feita nos padrões de uma arena de espectadores. Há séculos, a igreja se tornou um teatro, onde o púlpito é palco, as cadeiras são plateia, o pastor é palhaço e as pessoas são entretidas. Há séculos a gente vem fazendo isso, porque a gente procura entretenimento na igreja. A gente vem para ser abastecido, a gente vem para ouvir uma palavra, a gente vem para recarregar para a semana, como se nós fôssemos pilhas recarregáveis. A gente vem para a igreja para receber, quando na verdade nós deveríamos ir para a igreja e ser a igreja para dar. Quando a gente lê esse texto de Atos capítulo 6, logo no primeiro versículo a gente vê escrito ali que aumentava o número de quê? O problema é que hoje as igrejas estão preocupadas em aumentar o número de pessoas sentadas e não o número de pessoas enviadas. Várias igrejas são conhecidas pelo número de pessoas que sentam nas cadeiras das igrejas. Se você participar de reunião de pastores, são 3 as perguntas, 2 ou 3 perguntas que dominam as conversas de pastores. A primeira delas, qual o tamanho da sua igreja? A segunda delas, quanto entra na sua igreja? Deplorável o estado da nossa igreja hoje, mas é a realidade. Qual o tamanho da sua igreja? Como se a igreja pudesse se medir. Durante essa semana, eu tive uma surpresa agradabilíssima, né? Se eu não tivesse preparado, poderia ser uma surpresa ruim. Mas foi uma surpresa agradável. Eu saí para passear com a minha esposa, não é muito normal, eu não gosto de passear, eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de ficar vendo, quando eu tenho tempo, né? Eu gosto de ficar ali parado. A minha esposa fica doida comigo, porque ela liga o Netflix e eu não tô vendo Netflix, eu não gosto de ficar vendo filme à toa. Eu sento no sofá e fico olhando para a parede, para o nada assim, ó. Aí ela fala assim: o que você está fazendo? Nada. Você pode me ajudar? Não. Por quê? Porque eu estou fazendo nada agora. Agora é hora de fazer nada. Eu gosto de fazer nada. Alguém aqui gosta de fazer nada? Quem aqui lembra quando a gente teve tempo de fazer nada? A gente está tão ocupado olhando para o celular o tempo todo hoje que a gente não consegue mais fazer nada. Mas fazer nada é muito bom, gente. Nem no banheiro, né? O povo vai fazer necessidade no banheiro com o celular na mão. E tem gente que leva o carregador ainda para não acabar a bateria. É verdade ou não é? Então, assim, a gente já não lembra mais como é não fazer nada. Gente, posso dar um conselho para você essa semana? Tira 5 minutos para fazer nada. Na verdade, isso virou um método no mundo dos negócios, que o cara que inventou esse método ganhou milhões de dólares com isso, sabia? Chama o método Pomodoro. Alguém já ouviu falar disso? Não, no mundo dos negócios? Método Pomodoro. O cara escreveu um livro, você trabalha 25 minutos, descansa 5. Trabalha 25 minutos, descansa 5. A cada hora você tem 2 sessões de trabalho, 2 sessões de descanso, assim a sua mente areja e você foca no trabalho. Olha só que interessante. O cara ganhou dinheiro falando para as pessoas fazerem nada. Então, meu convite para você essa semana é: experimente fazer nada. É muito bom fazer nada. Não sobra muito tempo, mas é bom. Então, a igreja, você vê que aqui cresciam. Nem sei porque eu comecei a falar fazer nada. Por que eu falei de fazer nada? Ninguém estava prestando atenção. Eu saí com a minha esposa, é verdade. Saí com a minha esposa. Essa semana custou caro para mim, cara. Saí e fomos no shopping. Aí eu tive uma surpresa agradável. Passeando no shopping, entrei numa loja, o cara falou para mim assim: você não é o pastor daquela igreja dos desviados lá? Eu falei: sou eu mesmo. Aí conversamos. Aí passei daquela loja para outra, aí a mulher falando com a minha esposa no balcão. Amor, o que ela estava falando? Estava falando que ela viu sua mensagem no YouTube. Eu falei: pô, tô famoso, rapaz, não posso andar no shopping, é mole. Como é que pode um negócio desse? E aí eu fiquei assim, eu fiquei de cara. Por quê? Vocês não têm ideia do tamanho da influência que a capela tem. Quantas são as pessoas, e eu não estou falando isso para a gente se gabar, a gente não precisa se gabar, até porque a gente nem pode se gabar, mas quantas são as pessoas que assistem e ouvem o que a gente fala que não vêm aqui? Porque o nosso espaço é limitado.
Então, a igreja, ela precisa ser um centro de treinamento. O número de discípulos crescia. O segredo da igreja perfeita é o seguinte: mais discípulos e menos espectadores. Mais discípulos e menos espectadores. Todo mundo tem que estar envolvido em alguma coisa. Aí você fala assim: mas eu não sei o suficiente. Eu não manjo de Bíblia. Eu não conheço. Eu não sei pregar igual você sabe pregar. Eu não sei cantar. Eu não sei fazer nada. Não posso fazer nada na igreja. Gente, todo mundo que tem 10 minutos de relacionamento com Jesus já tem algo para ensinar para quem tem 5 minutos de relacionamento com Jesus. Todo mundo tem algo para ensinar. Se Jesus te salvou agora, você já tem algo para contar. Jesus me salvou. Só isso aí já é o suficiente para começar uma conversa. A gente precisa criar uma cultura de mais discípulos e menos espectadores. A gente precisa criar uma cultura onde no domingo a gente espera isso daqui estar cheio de pessoas que nunca vieram aqui. Porque nenhum de vocês precisa vir. Entenderam? Quando a gente criar uma cultura onde a gente se encontra porque a gente quer, para a gente ter comunhão, e não para a gente só absorver, aí a gente chegou no estado da igreja perfeita. Primeira observação da igreja perfeita: ela é um centro de treinamento e não uma arena de espectadores. E é assim que funciona na igreja. Quando Deus se agrada daquilo que a gente faz, Deus manda gente nova. Quando Deus não se agrada daquilo que a gente está fazendo, seja culto, grupo de conexão, seja lá o que for, quando Ele não se agrada daquilo que a gente está fazendo, aí Ele para de mandar gente, porque Ele fala: ali não tem ninguém apontando para mim, ali não tem ninguém falando como é que faz para seguir Jesus, então não vou mandar ninguém para lá. Aí, às vezes acontece, qualquer semelhança com as igrejas do nosso tempo é mera coincidência. Às vezes acontece da gente conseguir trazer pessoas para dentro da igreja com a força do nosso braço. A gente faz convite, a gente faz visita, a gente faz serenata para as pessoas, a gente põe anúncio no Facebook, a gente gasta dinheiro com mídia social, e aí as pessoas vêm. Isso é legal até, não é ruim. Eu acredito que se você fosse a pessoa responsável por isso, morreu, encontrou lá com Jesus, Jesus vai encontrar contigo. Falei: e aí, fião, o que você fez? Eu botei anúncio no Facebook, no Google Ads, eu chamei um monte de gente, convenci um monte de gente para ir para a igreja. Aí Jesus fala para você assim: pô, mano, não pedi para você fazer isso. Não pedi para você fazer nada disso. Você gastou seu tempo. Aí eu até acho que Jesus vai falar para você assim: beleza, legal o que você fez, vai, entra aí. Mas você imagina você entrar na maior festa de todos os tempos. A maior balada de todos os tempos é as bodas do Cordeiro. Amém ou não? Porque se quando Jesus estava vivo, acabou o vinho, ele transformou água em vinho para a festa continuar, imagina na ceia eterna. É vinho que não acaba mais. Ou estou escandalizando vocês quando estou falando isso? É festa. Ele mesmo falou: eu vou chamar vocês para as bodas, é uma festa de casamento. Está rolando aquela festança, balada, os anjos no violino, na harpa, e pá, batidão. Aí você entra na festa cabisbaixo. O que foi, Pedro? Pô, até vim para a festa, mas Jesus falou que eu fui burro para caramba a vida inteira, fiz um negócio que não era para fazer. Pô, você vai entrar na festa cabisbaixo. Vai entrar? Até vai, mas vai entrar na festa cabisbaixo. Então é melhor você entrar como? Tá rolando a balada, rolando aquele som, você já entra como? Naquele naipe. Cheguei, qual é Pedro, qual é Paulo, estamos aí, entendeu? Essa é o naipe que a gente deveria entrar no céu. Por quê? Porque a gente viveu uma vida coerente com o chamado de Jesus. Estou brincando aqui, mas faz todo sentido quando você parar para pensar. Uma igreja perfeita é um centro de treinamento onde todo mundo está sendo treinado o tempo todo. Porque se a gente convencer as pessoas a vir com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio braço, é até legal. Mas aí a gente se depara um dia, você não precisa nem chegar no céu e encontrar com Jesus, basta você ler o Salmo 127. Aí você abre o Salmo 127 lá na sua devocional, está escrito lá: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Eu não sei você, mas eu não gosto de trabalhar em vão, trabalhar à toa. Eu não gosto. Trabalhar à toa é retrabalho, desperdício de esforço. Então a gente não precisa fazer isso. Essa é a primeira verdade. Uma igreja perfeita é um centro de treinamento e não uma arena de espectadores. Segunda verdade: uma igreja perfeita é uma igreja para quem não gosta de igreja. Uma igreja perfeita, fala Deus, essa aí tem que ir para o Instagram, essa daí, fala Deus. Uma igreja perfeita é uma igreja para quem não gosta de igreja. Como assim, Pedro? Você está fazendo marketing, isso é jabá da capela. Não é, cara, vou te provar. A missão de Jesus falou para eles, Jesus falou assim: eu vim para os que estavam perdidos. Quem são os perdidos? Os que não gostam de igreja. Eram os caras que estavam fora do sistema religioso. Jesus não veio para os que estavam salvos. Quem está são não precisa de médico. Essas são as palavras de Jesus.
não sou eu. Jesus veio para os que estavam doentes, para os que estavam fora, desconectados de Deus, longe, distante. É por isso que a Bíblia é cheia de parábola do filho perdido, da moeda perdida, de todo mundo perdido. É por isso que Paulo fala, esse é um dizer que é digno de ser memorizado, é digno de ser repetido. Eu sou o pior dos pecadores. A gente precisa entender isso. Jesus veio para os pecadores. Jesus não veio para os santos. Ele transforma os pecadores em santos, é diferente. Ele não veio para aqueles que eram santos, porque todo aquele que diz que não tem pecado, já peca, por mentir para si mesmo. Então Jesus não precisa salvar quem é santo. Uma igreja perfeita é uma igreja para quem não gosta de igreja. É uma igreja que é voltada para fora. O interesse dessa igreja é sempre para fora. Aqui na capela, a gente pode criar espaço para 100 pessoas. Pode ter 99 crentes sentados. Se tiver uma pessoa que não é cristão, que não tem um relacionamento com Jesus, que é novo em igreja, que não entende a nossa linguagem, nós vamos mudar tudo. Nós vamos mudar a linguagem, nós vamos mudar a decoração, nós vamos mudar supérfluos e importantes em prol daquela pessoa. Tudo que a gente faz aqui é para aquele um que vem e não tem nenhum relacionamento com Jesus ainda. E é aqui que vem o choque. Há pouco tempo atrás eu falei para você, se você quiser, você contribui regularmente e tal, papá. Essa contribuição não é para você. Não é para você. Essa contribuição é para quem não conhece Jesus. O nosso objetivo é alcançar os que não conhecem Jesus. Você acha mesmo que eu fiz sofá para você sentar? Você acha mesmo? Todo mundo aqui tem um sofá mais confortável que esse em casa, gente. Até o meu, que é velhinho, é mais confortável que esse. E não estou falando mal do sofá, o sofá é maneiro, não é? Quem está sentado no sofá, sentar na igreja no sofá, é outra pegada. Tá para vir mais sofá aí, é legal. Mas na sua casa, o sofá deve ser mais confortável que esse. Por quê? Porque a igreja não é para você. A igreja é para quem não vem na igreja, para os que estão lá fora. Então a gente paga um custo alto para não usufruir. Você acha que a gente pediu para colocar ar-condicionado na igreja por sua causa? Você acha mesmo que eu estou preocupado com você ficar fresquinho na igreja? Claro que não, eu vim da praça, gente. Eu preguei 1 ano debaixo do sol. Eu preguei 1 ano trocando de camisa a cada 2 semanas, eu tinha que jogar minhas camisas fora, porque ficava marca aqui, ó. Eu ficava com queimadura no pescoço. Eu estraguei todos os meus bonés, por isso que eu parei de usar boné. Eu estraguei todos os meus bonés, ficava marca de suor aqui, ó, aquele óleo da minha cabeça. Eu tenho disposição para pregar no sol. Eu não estou preocupado com o seu conforto. Estou preocupado com o conforto daquele que não conhece Jesus e veio visitar a nossa casa e a gente trata bem aquela pessoa. Com ele que eu estou preocupado. Eu estou preocupado com um cara que não conhece Jesus, que está cansado de igreja, que já ouviu os boatos de igreja, que já ouviu que igreja é pedição de dinheiro. Estou preocupado com ele passar por aquela porta, e quando ele passar por aquela porta cheia de barreira, com a guarda alta, fala assim, a igreja é tudo igual, uma petição de dinheiro danada, é uma doação de dinheiro para o pastor para ele andar de carro importado, enquanto o irmão vai embora para casa de ônibus, o irmão traz dinheiro da passagem, tem que voltar a pé, não tem nem cesta básica em casa, e o pastor vivendo em mansão de luxo, aí ele chega aqui no domingo da oferta reversa. Aí a gente põe o dinheiro todo aqui e fala assim, irmão, você está precisando de dinheiro, você vem aqui, pega quanto você quiser, vem aquela montoeira de gente, um leva 300, um leva 1.000, um leva 200, tem 10 mil reais espalhado aqui, nenhum desse dinheiro vai para pastor, para bispo, para anjo, para arcanjo, diabo, para ninguém. Vai só para quem está precisando. Aí o cara que está visitando, que nunca foi na igreja, fala assim, que igreja é essa, maluco? Aí você vira para ele e fala assim, essa é a igreja perfeita que eu faço para você. Essa é a hora que você fala, glória a Deus, aleluia. É porque às vezes você se investe demais, se empolga, aí você não responde. Mas é isso que eu quero fazer. Essa é a visão da igreja. Porque a igreja está preocupada com quem está lá fora. Porque crente não precisa ser convertido. Se bem que dentro da igreja hoje tem um monte de gente que precisa ser convertido, né? Mas enfim, isso aí é outro papo. O cristão não precisa ser convertido. A função da igreja, você sabe, eu vou te falar um negócio agora, pode escandalizar. Você sabia que a função da igreja, a missão da igreja, não é salvação? Sabia disso? Não é função da igreja salvar ninguém. A função da igreja é criar comunhão. Comunhão. A primeira vez que os cristãos se organizaram foi em torno da comunhão. Crescia o número de discípulos e estava tendo um problema de distribuição. Isso gera comunhão. A nossa função aqui com esse espaço é criar um espaço mesmo para que as pessoas possam se reunir, às vezes até durante a semana, fazer o que quiser, para bater papo, para orar junto, para estudar a Bíblia, para compartilhar suas necessidades. Isso é comunhão, essa é a missão da igreja.
Conversão é coisa do Espírito Santo. E aí, ai de mim querer assumir o papel do Espírito Santo. Vai dar ruim. O Espírito Santo converte as pessoas. Salvação é com ele. Ele até pode usar a igreja, de vez em quando acontece. Muito de vez em quando acontece dele usar a igreja para salvar alguém. Mas na maioria das vezes, você vai atestar isso. Você pode até ter ouvido uma palavra na igreja, mas você vai concordar comigo. Você foi lá, levantou sua mão, aceitou Jesus, bem entre aspas, porque ninguém aceita Jesus, é Jesus que te aceita. E aí você vai lá, faz todo aquele ritual, segunda-feira, a mesma coisa, nada mudou na sua vida, você não está flutuando. Ninguém sai levitando da igreja, estou salvo agora. Não mudou nada. Por quê? Porque salvação é um processo contínuo. E salvação é obra do Espírito Santo, não é obra da igreja. A função da igreja é criar comunhão. Por isso que na igreja perfeita, é isso que eu estou falando, a igreja perfeita é sempre voltada para fora. É sempre a sensação de estar recebendo um visitante na sua casa. Quando você vai receber uma visita na sua casa, como é que você prepara a casa? É aquela vez que você limpa o banheiro, deixa as toalhas dobradinhas, né, direitinho no banheiro para causar aquela boa impressão. Faz toda aquela firula, né, não tem uma louça na pia na hora que chega a visita. É um paraíso a casa. Então, isso é a igreja. Imagina que a gente vai receber uma visita ilustre na igreja. Vai vir a Rainha Elizabeth, sei lá. Vai vir, sei lá, quem que vai vir? Vai vir uma pessoa importantíssima no mundo. Aí a gente prepara a casa para eles. Porque o visitante que entra por aquela porta ali, pode não ser para mim e para você, porque nós julgamos a aparência, o exterior, mas Deus julga o coração. E para Deus, aquele cara que entra todo sujo, rasgado, mendigo, drogado, alcoolizado, ele é tão importante quanto a Rainha Elizabeth. Para Deus, aquele cara ali deveria sentar no lugar de honra. Como assim, Pedro? De onde você tirou isso? Está escrito na sua Bíblia. Para Deus, aquele cara ali deveria sentar no lugar de honra. E o cara que é todo importante deveria desaparecer no nosso meio. Esse é o evangelho de uma igreja perfeita. É um centro de treinamento e não uma arena de espectadores. Uma igreja perfeita é uma igreja para quem não gosta de igreja. Terceiro ponto, uma igreja perfeita, ela é envolvente e não é displicente. Ela é envolvente e não é displicente. O que eu quero dizer com isso? Quando apareceu a necessidade das viúvas, eles chegaram para os apóstolos e falaram, temos um problema. Aí os apóstolos fizeram uma reunião lá, fizeram um brainstorm, né, para usar os termos do mundo dos negócios hoje. Fizeram um brainstorm para identificar o problema. Tendo identificado o problema, eles encontraram uma força-tarefa. A força-tarefa era os discípulos. E aí você vê na sua Bíblia, aí, nesse capítulo 6 que a gente leu, que todos se envolveram. O que eu acho uma pena hoje em dia é que essa palavra todos, eu não sei se eu já falei isso para vocês, né? Uma vez eu estava lendo, fazendo um estudo das palavras em grego e hebraico. Você sabe o que todos significa em grego? Todos. Ah, vocês já aprenderam já, né? Já falei isso aqui várias vezes. Piadinha sem graça também, não colou mais. Mas, enfim, todos, é todos. Aí o que eu acho muito triste na igreja é que isso não acontece hoje em dia. A igreja tem 150 pessoas, aí a gente fala, precisamos suprir a necessidade do irmão que está passando apertado lá. Ao invés de cada um dar R$10, 4 ou 5 pessoas dá 150, R$200, fica pesado para essas 4 pessoas, porque é uma emergência que a gente não viu. E aí a gente está em casa e não contribui. Aí a gente fala assim, mas eu não estou podendo contribuir agora. É aí que está o segredo da verdadeira religião cristã. Porque a religião cristã não se trata de ajudar quando eu posso, se trata de ajudar quando precisa. Entendeu a diferença? Não é sobre ajudar quando eu posso, é ajudar quando precisa. Porque a religião cristã não é o dodo que está sobrando, é o dodo que vai me faltar. Quando Jesus ensina sobre generosidade, sobre doação, ele fala, se te baterem do lado direito, você dá o lado esquerdo. Se pedir a sua capa, você dá a túnica. Se pedir para andar 1 milha, você anda 2. Então, na lógica de Jesus, não é eu tenho um prato de arroz, eu te dou a metade e fico com a metade. Não, eu te dou o meu prato inteiro, você sacia a sua fome e eu vou aguentar um dia de jejum, porque Deus tem misericórdia de mim. Amanhã Ele traz o meu sustento. Porque o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Você consegue perceber que quando uma pessoa está tão necessitada a esse ponto de chegar em você, é porque ela não conseguiu se conectar no socorro que vem do alto. E o socorro que vem do alto está muito longe, então ela fala com o socorro que vem do lado, que somos eu e você. Isso é ser igreja.
É uma igreja envolvente. Quando a gente tem obra para fazer na igreja, é impressionante. Vem 10 pessoas, 5 pessoas, às vezes 3 pessoas. E aí a gente passa aqui semanas virando massa e pintando, quando podia resolver em um dia, se fizesse um mutirão. Mas o povo não vem. Quando você fala de contribuição, cara, interessante, todo mundo pode contribuir 10, 20, 50 reais. Se você não pode contribuir com 10, 20, 50 reais, você precisa falar comigo, porque você precisa pegar o dinheiro na oferta aqui, no dia da oferta. Porque a situação está ruim para você. Você precisa pegar o dinheiro aqui e você precisa conversar com o Gustavo para ele te ensinar a organizar suas finanças. A gente vai fazer um curso aqui na capela para organizar suas finanças. Porque o nosso objetivo não é pegar o seu dinheiro. O nosso objetivo é fazer o seu dinheiro render para você. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não trabalha com dinheiro. Deus não trabalha com finanças. Deus trabalha com milagre. Deus trabalha com o coração das pessoas. Ele não precisa de dinheiro. Então ele não está preocupado se vai botar dinheiro na caixinha. Ele está preocupado se você vai botar pão na mesa da sua família. Então o nosso objetivo aqui é o máximo que a gente puder te ajudar e não sugar de você. Por isso que a gente tem essa cultura com dinheiro. E não tem medo de falar de dinheiro, porque a gente precisa falar. Então se está ruim para você, se você não pode contribuir com 10, 20, 50 reais, me procura no final da igreja que você precisa participar do curso que o Gustavo vai fazer aqui, que não vai ter custo, e se tiver custo você não puder pagar, a gente paga, não tem problema, para você aprender a regularizar suas finanças. Porque a igreja tem que ser envolvente, todo mundo tem que participar. É uma frase nossa aqui. Se todos participarem de tudo, ninguém vai ter falta de nada. Agora, se só metade participa, vai faltar em alguém. A gente sempre fala isso daqui, cara. Se está faltando comida na sua mesa, não precisa orar. Vem para a igreja e fala com os irmãos, porque a sua comida, o seu pão, a sua providência está no bolso ou na mesa do irmão. Se está sobrando comida na sua mesa, você não precisa comprar armário e geladeira maior. Você tem que comprar uma mesa maior para sentar mais gente na sua mesa. Para você distribuir mais. Se você tem abundância, não é para você aglomerar, porque já dizia Salomão, a riqueza do homem não consiste no acúmulo dos seus bens. Isso é tão óbvio, mas a gente precisa ficar repetindo. No dia que você morrer, você não vai levar nada. Então é melhor você deixar tudo aqui. E enquanto mais pessoas você ajudar, mais você vai expandir a sua riqueza. É por isso que Jesus falou que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, porque eles usam os recursos deles para fazer amizades, para que quando eles morrerem, eles serem bem recebidos no céu. Olha o que Jesus ensina. Irmão, pega o seu dinheiro, faz caridade e ajuda os outros, porque quando você chegar no céu, aquele cara vai estar lá porque você ajudou ele. Óbvio que isso é uma hipérbole, óbvio que Jesus estava usando elementos da cultura judaica, mas a gente pode aprender com isso. Número 3, a igreja precisa ser envolvente e não displicente. A gente não pode ser, não pode passar despercebido no nosso meio alguém com necessidade. Você sabe que na igreja é muito difícil alguém pedir ajuda. Uma das coisas mais difíceis é a gente levantar a mão e falar assim, eu preciso de ajuda. Certo ou não? Tem 3 níveis de generosidade. A primeira é dar quando sobra, a segunda é dar quando falta e a terceira é pedir. Porque você precisa ser muito generoso para pedir também, porque é difícil pedir. Principalmente numa cultura machista como o nosso, o homem não pede nem a pau. Não, você é doido. Não posso. Isso vai tirar minha hombridade. O cara ser humilde e falar que está necessitando. A gente precisa acabar com isso no nosso meio. Porque ninguém vai rir de você se estiver faltando. Na verdade, nós vamos rir junto. Porque é uma oportunidade que Deus deu. Eu sempre falo, eu sou fominha de bênção. Se falar para mim que está faltando alguma coisa na mesa de alguém, eu sou o primeiro a pagar, não deixo ninguém participar. Eu estou pegando todas as bênçãos, que eu sei que eu sou pecador pra caramba, que eu piso na bola pra caramba, então eu vou tentando compensar, entendeu? Vocês não entenderam, né? Era uma piada. Não tem como compensar, tá? Vou explicar para vocês teologicamente. Não tem como compensar. Não tem nada que você faça para Deus te amar mais, nada que você faça para Deus te amar menos. Isso foi uma brincadeira, tá? Não estou sendo herege, não estou desvirtuando das nossas convicções. A piada era ruim mesmo, né? Beleza. Eu vou renovar meu estoque de piadas, beleza. Ponto número 4, graças a Deus. Põe aquele cara no banco lá agora, em nome de Jesus. Isso aqui. A igreja número 4. Volta. Número 4. Uma igreja perfeita é uma igreja que prega por revelação e cuida por necessidade. O que é isso? Está aí no seu texto. Os apóstolos viraram para eles e falaram, não cabe, não faz sentido a gente negligenciar o ministério da palavra para cuidar das mesas. O que eles querem dizer? Que para os apóstolos, os caras que eram responsáveis por pregar, eles precisavam de tempo para ter revelação. Você sabe o que é revelação?
Você sabe o que é revelação? O que você acha que é revelação? O último livro da sua Bíblia chama-se Revelação, sabia? Está escrito Apocalipse porque a gente gosta, o Almeida gosta de aterrorizar as pessoas, não sei porquê, é um português difícil. Mas o Ricardo Almeida escreveu a parada aqui, escreveu tudo difícil, mas Apocalipse significa revelação. Revelação é literalmente isso, ó. Põe a mão na frente do seu olho assim, ó. Põe assim, ó. O que você está vendo aí na sua frente? Hã? Tá vendo o quê? Nada. Agora eu vou te causar um apocalipse. Está preparado para o apocalipse? Abre a mão. Você passou por um apocalipse agora. Lhe foi revelado o ambiente aqui da igreja. Isso é revelação. Para ter essa revelação da palavra de Deus, a gente precisa de muito tempo para orar. Isso que eu vou falar agora pode parecer prepotente, pode parecer que eu estou me colocando num lugar que eu estou querendo me separar de você. Não é. Não é. Mas o cara que prega, o cara que traz uma palavra que a gente acha que é uma palavra de Deus para a igreja, para inspirar as pessoas, ele precisa de revelação. E revelação só vem com oração, ele precisa de tempo para orar, porque a gente vive num mundo muito distraído. E se a gente fosse preocupar com todas as necessidades da igreja, não sobra tempo para orar. Aí você tem uns amigos meus que falam assim para mim, você não trabalha, você trabalha só domingo. Eu falei, troca comigo só um dia só para você ver o que você vai ver. Porque todo dia chega no meu telefone pelo menos 2 ou 3 necessidades de alguém. Todo dia. Pelo menos 2 ou 3. Isso é só da parte da assistência social, tá? Não estou falando de pergunta idiota que nego manda, coisa de teologia, umas perguntas que não tem nada a ver de teologia. Podia vir aqui sábado aprender com a Redline, mas me manda umas perguntas cabulosas de teologia que a minha resposta padrão é não sei. Não sei. Nem respondo. Porque se eu for responder, aí, meu amigo, vai demorar. Vai demorar. Então, a gente precisa de tempo para orar, para ter essa revelação, para Deus tirar toda a distração, todo o demônio de Facebook, de Instagram que tem hoje em dia, Netflix, tudo isso sair, você se isolar, falar assim, cara, eu preciso passar um tempinho sozinho com Deus para ouvir o que Ele quer falar para a igreja. Aí a gente vem. Não é à toa, e eu acho que você já se acostumou com esse tom meu. Eu sou muito sincero, cara, sincero demais. Se você está voltando, é porque alguma coisa valeu a pena, certo ou não? É porque eu sou bom? Não, eu sou um bosta, você pode ter certeza, não é por isso. Mas é porque Deus está falando com você. E você acha que Deus está falando com você porque eu tenho o dom da comunicação? Pô, se fosse para assistir palestra, a gente assistia no YouTube, gente. Muito melhor, comendo uma pipoca em casa. Quem que gosta de vir para a igreja para assistir a palestra? Não, cara, você vem porque Deus está falando com você de alguma maneira. Eu não sei como, mas Ele está. E aí, nesse movimento, você continua voltando. Então, a igreja perfeita prega por revelação. Tudo que é pregado aqui vem debaixo de muita oração, muito zelo, muita responsabilidade. E é aqui que começam os conflitos com a nossa cultura, porque é uma igreja para quem não gosta de igreja, mas tem zelo pela palavra. Não faz sentido na nossa cabeça. E a gente cuida por necessidade, é o que eu falei, a gente não cuida quando sobra, a gente cuida quando precisa. Então vai chegar um dia, tomara que não, mas vai chegar um dia que a gente vai ter que escolher entre pagar a conta das pessoas ou pagar a conta da igreja. Qual que a gente escolhe? Vocês já aprenderam. Por isso que a gente criou isso aqui. Eu estou fazendo vários ganchos com essa parada aqui, esse não era o objetivo, mas por isso que a gente criou isso aqui, para não misturar. Por quê? No dia que Deus falar assim, eu preciso ceder 10 mil reais para aquela família, e a gente fala assim, mas só tem 8 mil no caixa e tem que pagar 5 mil de despesa. A gente está travando o dinheiro que Deus mandou dar. Está entendendo? Então aqui já está separado. Fantástico isso aqui, cara. Por que a gente não pensou nisso antes? Ponto número 4, a igreja pega por revelação e cuida por necessidade. Escuta bem o que eu vou te falar. A igreja hoje não precisa de mais pregadores. Não precisa. A igreja hoje precisa de mais pastores. É diferente, pregadores e pastores. Para alguns de vocês, eu, Pedro, sou pastor. Para outros de vocês, o Hugo é pastor, o Hugo e a Dani. Para outros de vocês, o Demetrio é pastor. Para outros, o Níger é pastor. Para outros, o Washington e a Fernanda é pastor. A gente tem vários pastores na igreja. E os pastores da igreja perfeita, sabe quem são? Todos vocês. Porque quando a gente lê o texto de Atos, do 1 até o 7, a gente vê que todos se envolveram. Então vocês são os pastores da igreja perfeita, não eu.
Eu já falei para vocês várias vezes, eu não sou o pastor da igreja. O pastor da igreja, corpo de Cristo, é o próprio Cristo. E todos nós somos pastores, e nós nos pastoreamos. A gente precisa se desfazer dessas amarras demoníacas do pastor, do apóstolo, do bispo, do arcanjo, do semi-anjo, do diabo, do demônio da igreja. A gente precisa se desfazer disso. A gente não precisa dele. Você não precisa de mim como seu pastor. Se Deus me colocou como seu pastor, talvez numa intimidade, num contato que a gente tem, talvez você participa do meu grupo pequeno, enfim, se Deus colocou isso sobre a minha vida e sobre a sua, legal, vamos compartilhar disso, mas você não precisa ficar agarrado comigo. Você tem o mesmo acesso a Jesus que eu tenho. Você consegue perceber isso? Todo mundo tem. Todo mundo tem. O acesso é livre. Então você não precisa de hierarquia nenhuma, que é o meu próximo passo, a minha próxima observação. Não, é outra, é a sexta, mas vamos para a quinta. Ponto número 5, para a gente acabar. A igreja perfeita, na igreja perfeita, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Essa é uma frase que ficou muito difamada no mundo, né? A gente usa dentro de casa. Você mora debaixo do meu teto, então você vai me obedecer. O que é certo, na verdade, né? Os pais falam isso com as crianças. Ou no emprego a gente fala, o chefe manda, porque ele pode. E obedece quem tem juízo, porque não quer perder o emprego. Beleza, vocês já entenderam. Na igreja, quem pode? Então quem manda? Deus. E quem obedece? Nós. Então a gente não manda nada na igreja. Na igreja a gente só obedece, porque a gente tem juízo. Porque Deus manda fazer, a gente obedece. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem tosco aqui. Aquele muro lá de fora é branco. Aí chega um irmão na igreja e fala assim, irmão, estava orando e Deus me falou que a gente tem que pintar aquele muro ali de verde. Eu vou olhar para ele e falar, amém, irmão. Vamos pintar de verde. Tem tinta? Não, não tem tinta. Então vamos esperar, vai aparecer a tinta. Aí passa 2 semanas, aparece outro irmão aqui e fala, rapaz, eu estava orando, tive um sonho, uma revelação. Eu sonhei que ali fora tinha um jardim de inverno. Já melhorou o verde. Porque o primeiro irmão, ele teve uma revelação. Aí o segundo irmão teve uma revelação complementar. Você consegue perceber isso? Estava orando e aí eu vi que na entrada da igreja tinha um jardim de inverno suspenso ali. Falei, já melhorou. Já não é só tinta, já não parece aquela escola do jardim, né? Que é só... Beleza. Aí chega um terceiro irmão, fala assim, rapaz, eu estava lá em casa e eu estava fazendo uma reforma e eu descobri que tinha todas essas estantes aqui de plantas, essas plantas velhas, essa tinta verde e uns sofás para a gente fazer um lounge aqui na igreja. Deus mandou trazer para a igreja. Aí eu trouxe. Olha aí, o que é isso? Isso é uma revelação progressiva. O que acontece? O muro está pintado de verde. Acabou, ninguém precisou decidir nada. O que é isso? Revelação progressiva. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Aonde não há revelação progressiva, o povo se perde do caminho. A igreja precisa de revelação progressiva, ou seja, não é uma profetada de alguém que vai mudar o rumo da igreja, mas se Deus estiver apontando para uma direção, a gente só vai caminhando. E as revelações progressivas vão colocando o trem no trilho e a gente chega no caminho que Deus quer. Isso é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aqui na capela, porque é uma igreja perfeita, não tem esse negócio de pastor tem que andar no melhor carro, pastor tem que comer a melhor comida. Você já foi naqueles almoços de igreja que tem que servir o pastor primeiro? Alguém já participou do negócio desse? Isso é ridículo. Ridículo. Sabe como é que a gente faz aqui? Vai fazer um almoço todo mundo junto? Mulheres e crianças primeiro. E os idosos, obviamente. Idosos, mulheres e crianças primeiro. Os jovens vão servir os idosos. Os maridos vão servir as mulheres e as crianças. E os homens, que são os mais fortes, comem por último, se sobrar. Porque as mulheres e os idosos e as crianças repetem até estarem satisfeitos. Depois a gente come. Assim que a gente faz aqui. Toda vez que tiver um almoço aqui, você vai ver. E você nunca vai me ver pegando um prato antes de todas as mulheres, idosos e crianças tiverem comido. Você não vai ver isso acontecer. E se você for homem e pegar, eu vou bater o prato da sua mão. Porque eu sou abusado. Eu sou abusado. Você está errado, mano. Por quê? Porque você está estragando a igreja. Igreja imperfeita, tem um monte lá para fora. Você pode ir procurar elas. Aqui nós vamos ser a igreja perfeita. Aqui comem primeiro as mulheres, os idosos e as crianças. Nós
servimos? Porque a gente entende o relacionamento dentro de casa, é o marido ama a esposa até o ponto da morte. Tem muita esposa que reclama, tem muito marido que reclama, né? A minha esposa não é submissa. Claro, você não morreu por ela. Porque a submissão é mútua. Enquanto você não morrer por ela, ela não vai te respeitar, ué. Por que a igreja respeita Jesus? Por que a igreja teme a Jesus? Porque Jesus morreu pela igreja. Então, enquanto você não morrer por ela, morrer pelos seus... Não vai ter relacionamento. Não tem casamento, você está vendo uma fantasia. A primeira coisa que tem que acontecer num casamento é o cara admitir que ele vai morrer. Suicida. Homem-bomba. Vai casar, eu falo para todo mundo, acabou sua vida. Acabou a vida. Vai casar, tem certeza? Acabou a vida. Vai ter filho então? Meu amigo, só milagre. Acabou. O resultado da sua vida é se doar para os outros agora, em tempo integral, 24 horas. Ah, eu não quero isso, então não casa. Por isso que Paulo fala, gente, não casa, que é para evitar problema. 1 Coríntios capítulo 7. Não sou eu que estou falando. É Paulo, é Bíblia. Não casa. Você vai evitar. O problema é que as pessoas casam assim mesmo. Ainda me chamam para fazer o casamento ainda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ponto número 6, para a gente acabar. Uma igreja perfeita não tem hierarquia humana. Não tem hierarquia humana. O meu nome é Pedro, é o nome que a minha mãe e meu pai me deram, é o nome que está na minha certidão de nascimento, é o nome que está na minha carteira de identidade, é o nome que está no meu passaporte, é o nome que eu atendo na rua. Se você gritar pastor na rua, eu não atendo. Meu nome não é pastor. Meu nome é Pedro. Aqui eu não atendo. Aqui tem gente que me chama até por apelido, e eu gosto. P.O. Isso aí. Por quê? Porque se a gente não tiver liberdade para tratar um ou outro com intimidade, isso não é igreja. Eu quero ter intimidade com você, eu quero ser seu amigo. Eu não quero ser seu pastor. Ser seu pastor dá muito trabalho. Deixa para o Washington, para Fernando isso aí. Eu quero ser seu amigo. Entendeu? Quero andar contigo, comer churrasco, fazer besteira. Aí você vai me ver com raiva, você vai ver eu brigando com a Naline. Na hora que a gente for jogar futebol, você vai ver eu falando palavrão. Isso é ser igreja. Não, falar palavrão não. Estou muito distraído hoje. Jogar futebol junto é ser igreja, entendeu? Jogar futebol junto. Fazer aquela oração antes do futebol, né? Por aí vai. Não tem hierarquia humana. Aqui nós somos todos iguais. E o ponto que eu quero te mostrar isso aqui para a gente terminar é o seguinte. Quando a gente lê em Atos capítulo 6, que ele fala assim, ó, não cabe, não faz sentido, não é certo a gente negligenciar o ministério da palavra para servir a mesa, a maioria das pessoas não sabe falar grego. Amém? Alguém aqui fala grego? Alguém aqui fala grego? Não. Então, eu também não. De vez em quando eu me arrisco em ler no grego. E aí eu descobri uma curiosidade. A palavra servir a mesa e a palavra ministério da palavra é a mesma. Diaconia. É a mesma palavra. Então a gente deveria ler esse texto assim. Não faz sentido a gente negligenciar a diaconia da palavra para participar da diaconia das mesas. O que eles querem dizer? Uns são chamados para pregar, outros são chamados para carregar cadeira, outros são chamados para pintar, outros são chamados para pastorear, outros são chamados para visitar, outros são chamados para ir no aniversário dos irmãos, outros são chamados para ir no aniversário das crianças, outros são chamados para fazer dedicação de crianças, outros são chamados para filmar, outros são chamados para ficar na mesa de som. Tudo isso é diaconia. Até pregar é diaconia. É o mesmo serviço, é igual. Não existe hierarquia na igreja perfeita. Não existe. Por quê? Porque é um ensaio para o céu. Presta atenção nisso que eu estou te falando. A igreja na terra é um ensaio para o céu. Quando a gente chegar no céu, só tem um que recebe louvor no céu. Jesus sentado do lado do Pai. Mais nada. Os anjos, os serafins, os querubins, os humanos que morreram, os animais, as minhocas, sei lá, tudo que tiver no céu, não sei se no céu tem essas coisas, tudo que tiver lá. Porque não é assim que a Bíblia fala, tudo que respira, louve a Deus. Minhoca respira? Vai que tem minhoca no céu, não sei, né? Mas enfim, estamos lá nós andando com as roupas brancas, naquela graminha bonita e aparece minhoca, não sei. Eu não sei se no céu vai ter inseto, mosquito, barata, não sei. Diz a minha esposa que Deus não criou barata, mas eu discordo, né? Enfim, então, por que eu falei isso? Tudo que tem fôlego, louva a Deus. Então, a igreja é um ensaio para o céu. No céu não tem hierarquia. No céu é só Jesus e nós. Só isso. Assim deve ser a igreja. Jesus e nós. Mas nós, todo mundo igual.
Jesus e nós. Último ponto. A igreja perfeita é uma igreja que não cabe dentro de 4 paredes. Já falei para vocês aqui da influência que a gente tem aí fora e por aí vai. Vocês não têm noção da influência que a igreja tem. A igreja vai muito longe, muito longe. Cara, você sabia que toda semana tem gente no mundo inteiro que assiste as nossas mensagens? Tem gente nos Estados Unidos, tem gente na Austrália, tem gente na Nova Zelândia. Esses são os lugares que eu passei, né? Mas tem gente na Europa, tem gente na África que assiste as nossas mensagens. Você sabia disso? Tem gente na África que escuta os podcasts porque não dá para ver YouTube, porque a internet não carrega. E eu recebo mensagens. Tem gente na Coreia do Sul. Você sabia? Que assiste as nossas mensagens. Tem gente em São Paulo, tem gente na Bahia, tem gente numa cidade lá no topo do Amazonas, que eu não sei nem pronunciar o nome da cidade, que o cara assiste as nossas mensagens toda semana. Para muita gente, a capela virou a igreja, porque não tem onde eles estão. Não tem mesmo. Não é esse lance de, tem uma batista aqui, outra. Não, não tem mesmo. Não tem. E para quem frequenta a capela sabe que você não consegue frequentar qualquer lugar depois de participar disso daqui. Então fica difícil. A igreja perfeita não cabe dentro de 4 paredes. E aí, para a gente encerrar, eu lembrei de uma canção que, se você é crente há muito tempo, você também vai lembrar. E essa canção retrata o sentimento dentro da igreja perfeita, que não cabe dentro de 4 paredes. Se você é crente há muito tempo, você vai lembrar uma música que fala assim, ó: tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim. Você sabe essa música? Acima, ó. Na terra ou no mar, semelhante. Vai, gente, canta aí. Expressando o seu Senhor, tu és. Pularam uma parte aí, né? Senhor, incomparável és. Vocês pularam a parte da voz do trovão, né? Vocês ficaram com medo da voz do trovão de Deus. Olha só. Se a gente pregar esse Deus incomparável, que não habita em tendas, que não habita em templos feitos por mãos, que é eterno, perfeito, princípio e fim, e que é acima das religiões, que não tem nada no céu, na terra, nem no mar que se compara a Deus. Se esse Deus que a gente prega e entende que a imagem dele está revelada em nós para expressar o amor dele para o mundo, essa igreja não cabe dentro de parede nenhuma. Nós vamos criar um monstro. Nós vamos criar uma igreja que é imparável. Essa é a igreja perfeita. Nessa igreja os discípulos se multiplicam, nessa igreja a mensagem se espalha e essa igreja sinaliza o reino de Deus na terra. É essa igreja que o povo lá de fora olha e fala assim: eu quero o que eles têm. Esse é o mandamento de Jesus. Quando vocês se amarem de tal maneira, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. E aí eles vão vir para cá e falar assim: eu quero o que vocês têm. Eu não sei vocês, mas eu sonho com essa igreja todo dia. Eu sonho com um dia que a gente fizer esse culto da oferta reversa. Eu sonho com um dia que na igreja não houver ninguém passando necessidade. Porque essa é a igreja perfeita, não havia nenhum necessitado entre eles. Eu sonho com um dia que o irmão que tem 2 carros chegar aqui e falar assim: vendi um. Toma o dinheiro, distribui para os irmãos. Eu sonho com um dia com um irmão que tem 2 casas. Para que a gente tem 2 casas? Tem noção? 2 casas. Eu já fui em casa que tem 5 banheiros. Quantas vezes essa pessoa faz cocô no dia, gente? 5 banheiros. Para um casal. Eu sonho com um dia que esse cara fala assim: eu vendi a minha casa. Comprei uma casa que condiz para o meu tamanho e vou viver de acordo com as minhas necessidades. Não vou ser pobre, vou viver tranquilo, de acordo com as minhas necessidades, mas está aqui o resto. Eu sonho com um dia que o irmão chegar e falar assim: Pedro, vendi as propriedades que eu tinha, porque eu não considero nada que eu tenho meu. Está aqui R$300 mil.
faça o que o Espírito Santo achar melhor na igreja. Você consegue visualizar alguém trazer 300 mil reais para a igreja? Isso não é uma figura normal que a gente fala no dia a dia, talvez você esteja escandalizado, mas eu consigo visualizar isso, sabe por quê? Porque Deus é dono do ouro e da prata, tudo é dele. Deus não fica contido por quantias de dinheiro. Eu sonho com um dia que na nossa igreja todo mundo estiver bem. Todo mundo bem. Todo mundo morando bem. Todo mundo de acordo com as suas necessidades. Todo mundo livre para poder abençoar o próximo que ainda não está liberto. Livre e liberto. Duas coisas diferentes. Livre, eu estou livre para obedecer. Liberto é porque eu estava preso ainda em alguma coisa. Nós já estamos no ponto de nos tornarmos livres. Espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, financeiramente. Já chegou nossa hora já. Chegou a nossa hora. Falei agora, parece até um discurso motivacional agora, né? Chegou a nossa hora. Mas é sério mesmo. Eu já cansei já de viver no limite, cara. Você não cansou, não? De viver no... Nada anda, nada anda. Eu quero ver Deus fazer isso aqui fluindo, cara. Água e água e água, e curando gente, restaurando gente, salvando gente, pagando conta. Tem uma profecia sobre essa igreja aqui, não sei se você sabe, já entrou 3 pessoas diferentes aqui, falaram que descia uma cachoeira de água ali e ia restaurando as pessoas que estavam dentro da igreja. Eu quero ver gente entrando ali, cara, que não anda direito, mancando, sair andando inteiro. Eu quero ver gente entrando com câncer, saindo curado. Quero ver gente entrando com AIDS, saindo curado. Eu quero ver aquele cara entrar ali com 2 pistolas engatilhadas, pronto para matar um monte de gente. Falar assim, eu vim aqui me arrepender. Eu quero Jesus. Eu quero ver o policial e o bandido na mesma igreja. Tem noção? Essa é a visão que eu tenho de igreja. O rico e o pobre. O hétero e o homo. O PT e o PSDB, o Lula e o Bolsonaro. Todo mundo junto. Porque todo mundo está olhando para Jesus. Ninguém está olhando para o lado. Essa é a igreja que eu sonho. Você sonha com essa igreja também? Essa é a igreja perfeita. E nós não vamos arredar o pé enquanto nós não chegarmos no ponto da igreja perfeita. Se você estiver comigo, nós vamos caminhar. Se você não estiver comigo, você vai assistir. Daqui a 10 anos você me conta. O que aconteceu com essa igreja? O que Deus fez nessa cidade com essa igreja? Prepotência? Não. Isso é humildade. É entender para que Deus chamou a gente e dar a cara a tapa. Falou, Deus chamou a gente para essa missão. Vamos para cima. Tamo junto? É isso aí, muito bom. Vamos orar? Pai, antigamente a igreja orava enquanto os apóstolos estavam presos. E eles não oravam para os apóstolos serem libertos. Pelo menos o que a gente tem de escritos aqui, eles oravam para que eles tivessem ousadia para pregar o seu evangelho. Bom, a gente acabou de falar de uma missão maluca aqui, louca, aos olhos do mundo. A minha oração é que o Senhor dê sabedoria para cada um dos pastores aqui dessa igreja local que o Senhor confiou na nossa mão. Que o Senhor dê ousadia para cada um deles, para que nós possamos viver essa missão. Para que o Senhor encha o nosso coração de coragem, para a gente continuar pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho, dando bom testemunho. Para que a gente possa procurar no nosso meio pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria. Pessoas que possam servir a sua igreja. Pai, se no nosso meio pessoas que não conhecem o seu Filho Jesus ainda como Salvador acabarem aparecendo no nosso meio, a nossa oração é para que o Senhor os envolva nessa igreja, que essa igreja sirva de comunhão para eles, que eles se sintam bem aqui, que eles escutem a palavra e ajam de acordo com aquilo que o Senhor decidir no coração deles. Para nós, Pai, que já somos, nos consideramos cristãos, a nossa oração é que o Senhor nos ajude cada dia. Como eu sempre oro, para que a gente se pareça mais com Jesus e menos com o diabo. Para que a gente possa ser canal de bênção, como a Fernanda falou aqui mais cedo. Para que a gente possa ser ponte para as pessoas que estão do outro lado do abismo. Para que a gente possa ser uma corda de resgate para aqueles que estão no fundo do poço. Para que a gente possa ser um ombro amigo para aquele que está em depressão. Para que a gente possa ser
a conta paga para aquele que está com a luz vencendo, para que a gente possa ser a cesta básica para aquele que está com fome, para que a gente possa ser salvação para aquele que está perdido. Que o Senhor possa nos perdoar dos nossos pecados, que todo dia a gente comete, nos purificar na sua palavra e nos usar para demonstrar a sua glória no mundo. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez no nosso meio, por aquilo que o Senhor vai fazer. Que o Senhor possa nos levar em segurança para casa. Que o Senhor possa abençoar a nossa semana, o Seu Espírito Santo guiar a nossa semana, cada pessoa que nós vamos falar, cada passo que nós vamos dar, cada atitude que nós vamos tomar. Para que a nossa semana glorifique o Seu nome e que no domingo que vem nós retornemos, seja para esse encontro aqui ou para os nossos grupos de conexão durante a semana, com bons testemunhos de uma vida cristã. Em nome de Jesus. Amém. Bom, é isso. Essa foi a nossa mensagem. Eu espero que tenha te edificado. Espero que tenha feito bem para você, que te faça refletir. Eu tenho algumas coisas que eu gosto de relembrar toda vez que a gente se encontra. Uma delas é a respeito do nosso grupo de conexão. São os nossos grupos pequenos que se encontram durante a semana, presencialmente ou virtualmente, para discutir as coisas que a gente aprendeu, para discutir a respeito de questões da vida, onde a gente pode se aprofundar, onde a gente pode dividir as nossas dores. Enfim, nós temos vários. Eu gostaria que você participasse de um. Só assim você vai conseguir entender o que é ser igreja para nós. Caso você queira participar, basta escanear esse código que está aparecendo aqui na sua tela e nós vamos te encaminhar para um grupo de conexão. E falando em códigos, caso você queira também contribuir conosco financeiramente para nos ajudar a avançar com essa missão, vão aparecer aqui espalhados pela tela alguns códigos de resposta rápida, tanto do Nubank quanto do PicPay, ou a nossa chave do Pix, caso você queira fazer uma doação, uma contribuição financeira. Faça de acordo com o seu coração, não tem pressão nenhuma, e aquilo que você se sentir à vontade, você pode fazer a sua doação, tá bom? Enfim, essa foi a nossa mensagem, essa é a nossa igreja. Seja bem-vindo, espero que você tenha aproveitado. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.